Olá, olá. Voltando, deixa eu colocar o título dessa live. Aguardando aí as pessoas voltarem. O Instagram sinalizar que eu estou ao vivo. Toda receita low carb é fit, mas nem toda receita fit é low carb. É um trocadilho aí que eu criei para embananar a cabeça mesmo, porque tá tendo muita confusão, muita salada de fruta. As pessoas acham que comer receitas fit pode ser à vontade, receitas low carb pode ser à vontade. Então, assim, o pessoal faz confusão mesmo e essa live é para isso, tá? Vocês vão me sinalizando se a internet tá melhor agora, porque deu uma travada para mim. Aí vocês colocam aí para mim que se estão me escutando. E aí, vocês têm essa dificuldade de entender para que é a receita, se é para mim? Então, tem acontecido, gente, muito, tá? Eu tenho visto os meus pacientes chegarem para mim comprando receitas que são ditas low carb, baixo teor de carboidrato. Por exemplo, diabéticos do tipo 1 que não produzem insulina. Então, querendo ou não, dependendo da receita, o impacto na glicemia é muito alto. E aí essa pessoa tem que usar muita quantidade de insulina. Então, isso é muito sério. E se as pessoas que vendem não conhecem o conceito, você imagina a salada de fruta que fica isso daí. E quem tem que adquirir o conhecimento é realmente quem vai ingerir, né, esse alimento, essa receita aí. Então, é isso que eu vou esclarecer hoje nessa live, que toda receita low carb, ela acaba sendo fit, mas nem toda receita fit é low carb. E isso dá uma confusão, porque às vezes as pessoas não têm o conceito. E outra, muitas vezes a gente nem sabe qual é a nossa individualidade, o que eu preciso para mim, qual é o meu objetivo com a minha alimentação. Então, vamos pensar, o meu objetivo é emagrecimento, o meu objetivo é controle da glicemia, eu sou diabético do tipo 1, eu sou diabético do tipo 2, que ainda produz um pouco de insulina, né? Porque o diabético do tipo 1, ele não produz nada, ele vai precisar totalmente de controlar essa glicemia através da alimentação e através da insulina de forma externa. O meu objetivo é abaixar triglicerídeo, o meu objetivo é prender intestino. Quantas vezes eu pego pessoas com intestino irritável, que têm diarreias constantes e precisam de prender esse intestino. E outras, quantas vezes eu pego pacientes com cirurgia no intestino ou com algum problema intestinal aí que o intestino está muito preso, precisa soltar. Então, qual que é o meu objetivo com a alimentação? Porque senão eu acho que toda receita é igual e vou lá e pego aquela receita ali porque ela é fit. E a receita fit, gente, o que é considerado receitas, qual que é o conceito para receitas fit? São aquelas receitas que eu vou modificar algum ingrediente ou mais de algum ingrediente para atingir um objetivo. Então, muitas vezes uma receita fit, eu vou trocar a farinha para ter menos quantidade, por exemplo, de glúten ou não ter o glúten. Então, quando, por exemplo, eu escolho numa receita fit o polvilho, que vem da mandioca, pode ser o polvilho doce ou o polvilho azedo. Quando eu escolho numa receita fit a farinha de arroz, que também é sem glúten. Quando eu escolho lá numa receita fit o amido de milho ou o milho, né, o cuscuz, por exemplo, farinhas à base de milho ou féculas de batata, féculas de mandioca, eu estou indo por uma linha fit que o objetivo dessa receita é retirar o glúten. Mas essas farinhas, todas elas são riquíssimas em amido. Elas não têm glúten, mas elas são um carboidrato que esse carboidrato foi refinado. Quando eu como a tapioca, eu estou comendo a goma ali, o refinamento da mandioca. Então, esse tipo de receita fit, qual que é o maior objetivo dela? Para as pessoas que querem retirar glúten.
Mas vamos pensar numa pessoa que vende uma receita fit, falando que ela é low carb, usando polvilho, usando fécula de batata, usando farinha de arroz. Pega um diabético do tipo 1 e faz um estrago. Por quê? O conceito maior das pessoas é que a comida fit eu posso comer maior volume, porque ela é fit, ela é mais saudável. E aí, ó, pico glicêmico, aí às vezes a criança não entende, o próprio paciente não entende, a mãe da criança não entende por que que a glicose deu pico, né? Vamos pensar aí num diabético do tipo 1 que não produz insulina. Então isso é seríssimo, tanto para quem vende, seria muito necessário o conhecimento, tá? Tanto para quem compra, adquirir o conhecimento para eu ser assim, qual que é o meu objetivo? E essas farinhas sem glúten, gente, tapioca, polvilhos, vamos pensar farinha de arroz, quando eu compro lá um macarrão à base de farinha de arroz que eu estou retirando glúten, pessoas que são ressecadas sofrem com isso. Ah, mas eu tô comendo tudo fit, meu intestino não melhora. Mas tudo está à base de farinhas que prendem, tá? Então, a gente tem que ver qual que é o meu objetivo ao consumir essas receitas. Ao ir lá no canal tal, né, ou ver a receita ali que tá na internet, qual que é o objetivo ao eu escolher aquela receita? Por exemplo, receitas fit. As receitas fit, elas podem mudar simplesmente a qualidade do açúcar. Então, você vê muito receita fit que ao invés do açúcar branco, usa o demerara, usa o mascavo, usa o mel, usa, por exemplo, o açúcar de coco. Então, o diabético não deveria usar esses tipos de receitas. Por quê? Porque a gente está trocando 6 por meia dúzia para esse objetivo que é controle glicêmico. Por exemplo, um paciente pré-diabético deveria usar uma receita fit que troca o açúcar branco pelo açúcar mascavo? Não deveria. Um paciente que não emagrece e que lá no exame a gente viu que ele está com resistência insulínica, né, uma insulina basal mais alta, ele também não deveria usar receitas fit que troca o açúcar comum pelo açúcar mascavo, ou pelo açúcar de coco, ou pelo mel, ou pelo demerara. Por quê? Porque açúcar é açúcar, vai subir muito a glicemia, vai estimular muito a ação do hormônio insulina. E muitas pessoas não emagrecem porque a insulina está muito alta. Ele já está apresentando um quadro de resistência insulínica, já está pré-diabético e às vezes nem sabe. E fica ali fazendo receitas fit, né? Acreditando que está fazendo melhor. E com certeza ele trocou o açúcar branco pelo mascavo. Mais nutrientes ele vai ter, mas ele não vai conseguir resolver aquele problema, tá? Outro tipo de receita fit que a gente encontra é receitas que retiram leite e derivados. Com qual objetivo? Com aquele objetivo das pessoas que não podem, ou com a lactose, que é o açúcar do leite, ou as pessoas que não podem com a proteína do leite, que é a mais inflamatória aí, a caseína. Então, quando eu vejo lá uma receita fit, que às vezes a farinha de arroz, né, sem glúten, às vezes coloca lá o açúcar mascavo e não leva leite e derivados, essa receita, né, talvez seria mais indicada para quem não pode com leite, mas pode com carga glicêmica. Então, não seria indicado para um diabético, não seria indicado para uma pessoa que tem resistência insulínica. Talvez seria indicado aí para as pessoas que não podem com glúten e não podem com leite e podem com açúcar e podem com alta carga glicêmica, porque vão pensar aí que farinha de arroz, tapioca tem alto índice glicêmico. Então, eu tenho que reconhecer qual que é a minha individualidade. Só que pode acontecer de eu ter que ter 3, 4 fatores dentro da minha receita. Eu não posso com glúten. Vamos pensar aqui num paciente com autoimunidade? Esse paciente com autoimunidade, vamos pensar num Hashimoto, né? O Hashimoto, a gente já sabe que o organismo, ele começa a atacar a própria tireoide. Ele não reconhece, né, a tireoide como sendo um órgão dele, né? O organismo não reconhece. Então, a gente tem orientações aí que doenças autoimunes, a gente tem que cuidar muito do intestino. E pessoas que têm
uma doença autoimune, elas podem apresentar, elas têm uma suscetibilidade maior para apresentar outras doenças autoimunes. Então, por exemplo, se eu tenho Hashimoto, eu posso ter uma probabilidade maior de ter um diabetes do tipo 1. Né? Então, o que acontece? São pessoas que deveriam estar buscando uma alimentação com menos glúten, tá? Não precisa, talvez, retirar, mas não ter diariamente. Mas essa pessoa, será que ela não está apresentando aí, né, uma sensibilidade à insulina? Vamos pensar numa pessoa que está acima do peso, que tem Hashimoto, né, um hipotiroidismo aí. O hipotiroidismo já gera um desequilíbrio aí no metabolismo, então as pessoas tendem a ter uma glicemia mais alterada, tendem a ter uma hipercolesterolemia ou uma hipertrigliceridemia. Pessoas têm um metabolismo mais lento, começam a ganhar mais peso e a gente vê esse quadro como um todo. Então, talvez um paciente assim, ele precise de mais... Vamos pensar assim, detalhes na hora de escolher uma alimentação. Por isso que vai virando uma salada de fruta. Então, ele precisaria, talvez, de uma receita com menos glúten ou sem glúten. Ele teria que ter, se ele tem o intestino ressecado, uma farinha mais fibrosa, porque o metabolismo fica lento. Muitas pessoas com hipotiroidismo sentem o intestino mais ressecado. Talvez, né, uma receita ideal, estou falando de uma receita ideal, sem leite e derivados, por conta não só da lactose, que é o açúcar do leite, mas principalmente pela caseína, que cai nesse intestino inflamando, e a gente sabe aí, né, que doenças autoimunes têm tudo a ver com o intestino, tá? E muitas vezes uma pessoa com hipotiroidismo tem o metabolismo dos carboidratos alterado e ganha de peso, né, a longo prazo. Essa pessoa vai envelhecendo ali, ela vai ganhando peso, metabolismo bem mais lento. Então, são características, gente, que exige um cuidado maior com essas receitas. Eu preciso entender que farinhas sem glúten, muitas vezes elas podem ter alto índice glicêmico. E dependendo do meu objetivo, eu preciso de menor quantidade de carboidrato. E aí vem as receitas low carb. Mas será que todas as receitas low carb são para mim? Vamos supor que eu tenho lá uma individualidade que eu preciso de menos carboidrato nas receitas, mas também tem uma autoimunidade. Eu deveria evitar leite e derivados. E o que mais a gente vê são receitas com baixo carboidrato recheadas de leite e derivados. Então, por isso que a gente precisa ir somando, né, essas individualidades. O que eu preciso? Qual que é o meu objetivo? É soltar intestino? É prender? Eu preciso cuidar dos carboidratos porque eu sou diabético, eu sou pré-diabético, mas eu posso com leite, eu deveria comer leite e derivados todos os dias. Por exemplo, eu peguei uma paciente essa semana que retirou pólipos no intestino. Come muito queijo, a base dela é alimentação com queijo. Então, na verdade, isso já é um sinal, os pólipos são só os sinais clínicos já apresentando que o corpo está reagindo. Afta de repetição, tá? Essa paciente tem uma ferida na boca que não cura, sempre vai e volta. Então, é uma indicação de retirada de leite e derivados de caseína, porque essa proteína chega no intestino e começa a aumentar a permeabilidade, né, desse intestino. Então, começa a passar substâncias que passa ali para o sangue, né, o sangue carreia e o corpo entende que são agentes que não são tão... são invasores, tá? E aí a gente começa a acionar o nosso sistema imune. Então, por isso que a alimentação tem tudo a ver com, às vezes, os sintomas que a gente está tendo no corpo. Tá? Então, um paciente, uma pessoa que tem característica de autoimunidade, uma pessoa que apresenta um intestino irritado, que já retirou pólipos, que sente fezes ácidas, que tem aftas de repetição, às vezes coceira, psoríase, dermatites, secreção, fica só engolindo, não sabe o que fica engolindo, né? Dores de cabeça constante. São sinais clínicos que você precisa
melhorar alguma coisa que você está ingerindo. E aí as pessoas confundem, Maria Amélia, eu estou comendo só receitas fit e não perco peso. Mas será que você não tem, né, uma insulina mais alta, uma resistência insulínica, e você está comendo receita fit à base de polvilho, a base sua está sendo farinha de arroz, e pelo fato de ser fit, você come com maior quantidade? Será que a sua receita fit não está cheia de açúcar demerara, cheia de mascavo? Então, por isso que eu falo que toda receita low carb é fit. Por quê? Porque eu vou modificar os ingredientes para um objetivo, tá? Mas nem toda fit é low carb. Então, vamos explicar aqui as receitas low carb. As farinhas das low carbs, das receitas low carbs, elas não mexem tanto com a glicose. Geralmente elas são riquíssimas em fibras. As farinhas low carb não tem glúten, tá? Então mata 2 coelhos numa cajadada só. E também muitas são ricas em gorduras naturais. Por exemplo, quem são as farinhas mais low carb? Farinha de coco, que ela pode ser escura ou branquinha. Muita fibra, sem glúten e também quantidade de gordura moderada aí do coco, tá? Então, elas saciam muito, tá? Farinhas de amêndoas, que o pessoal reclama que são mais caras, farinha de castanhas, pode ser farinha de semente, farinha de gergelim, farinha de semente de abóbora, todas as sementinhas são low carb, ricas em fibras, ricas em gorduras naturais e sem glúten. Então, dá aí vamos dizer, a gente acerta ali, né, muitas condições clínicas. Vamos pensar em outra farinha, psyllium. Psyllium, ele é riquíssimo em fibra solúvel, ele forma um gel lá no nosso estômago, amolece as fezes, maravilhoso, baixo teor de carboidrato. Então, essas fibras puxam essa glicemia para baixo, diminui a absorção de colesterol lá no intestino, triglicerídeo. Então, maravilhoso também psyllium, muitas receitas com psyllium. Também é sem glúten. A gente consegue atingir vários objetivos ao mesmo tempo. Vamos pensar farinha de linhaça, farinha de chia, farinha de berinjela, farinha da casca do maracujá. Todas são sem glúten, ricas em fibra e baixo carboidrato. Então, a gente vê isso nitidamente no diabético do tipo 1, que não produz insulina, porque a resposta glicêmica dele é imediata. Né? Porque o tipo 2, muitas vezes o pâncreas ainda está produzindo uma quantidade pouca de insulina, ou essa insulina é mais ineficaz, mas ainda existe uma quantidade de produção. O diabético do tipo 1, a gente vê nitidamente que o controle fica maravilhoso com receitas low carb. Só que diabético do tipo 1 também é considerado uma doença autoimune. Então, será que eu deveria comer receitas low carb, recheadas de parmesão, recheadas de creme de leite, recheadas de laticínios por conta dessa proteína inflamatória do leite? Então, essa é a minha questão. Qual é a minha individualidade? Eu tenho uma doença autoimune, eu preciso cuidar preventivamente, porque eu tenho chance de ter outra. Então, só porque o queijo é low carb, eu não posso ir, né, vamos dizer, intoxicando esse intestino, agredindo esse intestino, porque eu vou criar outros problemas dali para frente. Então, por isso que serve o nutricionista, para cortar o caminho. Maria Amélia, eu estou fazendo a salada de fruta. E vamos encurtar, então. Mas para que dessa live? Porque o que eu mais vejo são pessoas tentando acertar, tá? Tentando acertar, adquirindo às vezes o conhecimento, vendo a receita lá na página X ou Y, não importa, mas não sabendo individualizar. Então, se eu não tenho problema nenhum com glicemia, se eu sou magro, eu não tenho resistência insulínica, eu posso comer de tudo um pouco e preciso soltar o intestino, a aveia é maravilhosa, gente, sabe? Se eu tenho ali diabetes, eu sugiro low carbs, mas evite de todos os dias low carb com creme de leite, low carb com queijo parmesão, creme cheese, tá? Por quê? Porque a gente está concentrando muito aí proteínas que inflamam para 90% das pessoas, tá? Então, a gente tem que saber qual que é pra gente. Por exemplo, quando eu pego lá um paciente, já aconteceu, precisando ganhar peso, tá? Muito, muito magro. Quando eu vou ver insulina normal, tá?
diarreias constantes, porque foi diagnosticado síndrome do colo irritável, precisando ganhar peso e prender intestino. Então, eu preciso prender intestino, eu preciso ganhar peso, eu posso estimular a insulina, tá? Eu não tenho problema com diabetes, nada disso, e preciso prender esse intestino. Farinha de arroz é maravilhosa. Vamos pensar, farinha aí de polvilhos doce e azedo, né? As féculas de batata, fécula de mandioca, né? As farinhas à base de milho são legais. Agora, açúcar é legal para quem tem diarreia? Não. Açúcar, se comer muito, vai chegar no intestino, vai fermentar diarreia osmótica. O corpo puxa a água para diluir aquele meio que ficou muito concentrado. Então, essa receita não deveria ter grande quantidade de açúcar. Ela poderia ser adoçada com um doce natural de uma banana, né? Porque a banana tem muita fibra solúvel. Então, para quem tem diarreia, intestino que solta muito, irritado e está precisando ganhar peso, uma receitinha com banana e farinha de arroz, maravilhoso. Agora, vamos supor, eu não preciso controlar peso, meu peso está normal. Eu fiz uma cirurgia no intestino, meu intestino é muito ressecado. E eu não preciso preocupar com peso, minha insulina é normal. Uma receitinha de banana com aveia, top de linha. Por quê? Porque eu não preciso olhar muito a questão da insulina, se tem muito carboidrato, se banana tá junto com a aveia, não vai ter problema, porque meu peso é normal. Eu não tenho problema com resistência insulínica. Eu preciso apenas de mais fibra. Aveia, maravilhoso. Aí eu poderia colocar nessa receitinha uma chia, uma linhaça, para ter mais quantidade de fibras, tá? Então, assim, a gente precisa entender qual é o nosso objetivo com a alimentação, para a gente poder bater um olho na receita e ter um raio-x. Isso é para mim, isso não é para mim. Então, gente, diabéticos, eu oriento sempre receitas com farinhas que estimulam menos a glicose, para você não precisar tanto de insulina ou para você não precisar tanto de medicação. Agora, se eu sou um diabético e preciso perder peso para minha glicemia começar a cair, o que acontece? Eu não posso comer receita low carb à vontade. Vocês estão entendendo? Eu também quero emagrecer e vivo fazendo receita fit. Quero emagrecer. Precisa ser só low carb? Não, mas você precisa de volume para você ter uma restrição calórica. Menos volume. Não é porque a receita é fit que você vai poder comer à vontade. Agora, vamos pensar em receita fit que usa farinha de arroz, que usa açúcar mascavo, que usa banana na mesma receita, ou tapioca lá, né? Tudo com alto índice glicêmico. Uma pessoa que quer emagrecer, geralmente essa pessoa tem mais fome. O que vai acontecer? Pico na glicose, estímulo para insulina, insulina age, eu fico sem nada, fome. Você está no ciclo da fome. Então, quem faz uma receita com mais fibra, né, que acontece muito nas farinhas low carb. Vamos pegar uma receita com farinha de linhaça, um cracker de linhaça que eu tenho lá no meu canal, que é basicamente linhaça, sal e água, tá? Então, você tá comendo um cracker ali só com linhaça. Então, vamos pensar na farinha de linhaça, riquíssima em fibra, forma um gel no seu estômago, né? Fibra solúvel. Esse gel capta colesterol, capta glicose, açúcar, capta triglicerídeo, diminui a absorção lá no intestino, tá? Fora que esse gel vai formar no seu estômago, ocupa um volume nesse estômago, vai te dar saciedade. Fora que a farinha de linhaça, baixíssimo índice glicêmico, porque ela é rica em gorduras, né, maravilhosas anti-inflamatórias. Então, a gordura, eu já falei aqui que ela confere saciedade, ela é o macronutriente que mais demora para ser digerido aí, então confere muita saciedade. Ela é riquíssima em fibras, que também dá saciedade. E aí, o que acontece? Baixíssimo carboidrato. Então, minha glicemia faz isso aqui, ó, minha glicose. Eu não libero muita insulina, eu não armazeno tanto. Então, como ela é gordurosa, ela é fibrosa, ela fica mais tempo ali me saciando. Então, eu não tenho estímulo para fome. Então, quando a gente fala assim, nossa, receitas low carb são calóricas porque elas têm mais gordura.
mas você vai ter um rebote menor para a fome. Fora que se você tá com excesso de peso porque você tem resistência insulínica e nem sabe que sua insulina tá na casa dos 12, na casa dos 22, como eu pego direto aqui, paciente com resistência insulínica e nem sabe e não entende por quê que mesmo fazendo restrição calórica não está perdendo peso, porque às vezes faz restrição calórica com alimentos que estimulam muito a insulina. Enquanto essa insulina não ficar mais baixinha, essa pessoa não evolui no emagrecimento. Fora que ela está forçando aquele pâncreas, né? Então é um grande candidato aí, quem tem insulina mais num quintil mais alto da referência, é ser um diabético do tipo 2 num futuro próximo. Basta continuar comendo aí muito mel, muito açúcar mascavo, muito demerara, muita tapioca, muito polvilho, né? Que só não tem glúten, mas sobe a glicose identicamente ao trigo, até mais, tá? Então, gente, é muito interessante para grande parte das pessoas, dos problemas das pessoas, que hoje é maioria pessoas com gordura no fígado, maioria das pessoas são diabéticas, pré-diabéticas, ou estão com peso a mais, né, que tem essa facilidade para ganho, crianças que já apresentam esse ganho de peso aí, né, quanto mais cedo. Então, gente, pessoas com glicada num limite aí, igual a Cristina, né, da Silva, colocou 5,6. Então, tem que fazer aí, como é que tá a insulina, 5,6, gente, pode dar uma reduzida nos carbos, tá? Vamos deixar essa glicada mais baixinha aí, né? Porque a glicada, o que que é esse exame? Ele pega a média da glicose que fica presa na hemoglobina nos últimos 3 meses alimentado. Então, você vai lá, faz o exame, isso vai registrar os últimos 3 meses, né, de você, a sua média da sua glicose alimentado. Então, 5,6 tá dentro da referência, tá? Mas a gente considera aí dentro da referência, tá? Mas num quintil mais alto. Então, como a gente trabalha, né? O nutricionista funcional, ele trabalha com prevenção. Quando a gente pega o exame, a gente já vê lá assim, opa, vai envelhecer, né? A gente não tende a ficar mais novo. Envelhecimento, todos os nossos órgãos ficam mais lentos. A tendência é o quê? A gente manter os mesmos hábitos, né, ao longo dos anos. Por isso que a pessoa fala assim, não, eu não tinha nada com 20 anos, com 40, a minha glicose está subindo, porque seus hábitos são os mesmos, mas você mudou. Você está envelhecendo, você está ficando com seu metabolismo mais lento, seus órgãos estão cansados, né? A gente fica mais envelhecido. E aí, gente, talvez exija, sim, uma dieta diferente de quando a gente tinha 20 anos, né? Então, as mulheres entram na menopausa, os hormônios começam a cair, e tudo isso faz, né, a gente precisar de novos conceitos também. E graças a Deus, hoje que existe, né, a low carb, eu posso falar assim, de tanto resultado que eu tenho com crianças diabéticas do tipo 1, que são diagnosticadas recentes, né, já conseguem um gráfico maravilhoso. Pacientes diabéticos do tipo 2, que ainda, né, produzem uma quantidade pouca ou ineficaz, mas ainda produzem uma quantidade de insulina, então dá ainda para comer, né, alguma coisinha aí. Mas o que a gente tem de resultados na prática, trabalhando de forma preventiva, é maravilhoso. E essas pessoas que entendem que a alimentação vamos dizer, o futuro, tá? E que no nosso intestino, a gente até pouco tempo atrás, gente, a gente achava que o intestino, nós profissionais da saúde, tá? A gente estudava e a gente via que o intestino tinha basicamente 2 funções. Terminar de digerir o que o estômago não conseguiu, lá no nosso intestino delgado, e absorção, né, daqueles nutrientes ali, e excreção. Então, basicamente, 3 aí, né, 3 funções básicas para o intestino. Hoje a gente vê que o intestino é um órgão que produz células do nosso sistema imune. Então, olha a importância disso nos dias que nós estamos vivendo.
Vamos cuidar desse intestino. O intestino está muito seco. Será que eu estou bebendo a quantidade de água? Será que minhas receitas são fit, mas são farinhas que prendem? É tapioca, é mandioca, é farinha de arroz, é polvilhos. Às vezes eu estou comendo receitas fit que prendem meu intestino, tá? Será que além do intestino preso, eu tenho uma insulina mais alta? Peraí, se eu tenho uma insulina mais alta, eu preciso reduzir o índice glicêmico da minha refeição. Então não dá para ficar receita fit à base de farinha de arroz, de tapioca, de mandioca, de féculas. Gente, eu falo isso com toda a experiência que eu tenho. Hoje já vai fazer mais de 20 anos que eu formei e que eu vivo a nutrição na prática, com resultados maravilhosos, e não sou eu que estou falando. Pensa em crianças que são diagnosticadas com diabetes do tipo 1, que usam o Libre, que é um sensor que ele acusa como é que tá a glicemia. Não adianta, é o resultado ali. Dá para a mãe ver, dá para a criança ver. Então, assim, low carb não é moda, é ciência. Todos precisam de low carb? Não. Posso comer, se o meu objetivo é emagrecimento, low carb à vontade? Não. Posso comer receita fit à vontade? Não, se o meu objetivo é emagrecimento. Só que tem pessoas comendo pouco, aí que me dá tristeza, porque falta só o conhecimento, abrir a mente. Tem pessoas comendo pouco de receita fit e não atingindo o objetivo do emagrecimento, ou de soltar o intestino, ou de prender esse intestino, porque acha que tudo é a mesma coisa e não é. Eu preciso conhecer o que eu preciso, a minha individualidade, qual que é o objetivo de eu comer essa farinha, ou esse grupo de farinhas, né? Então, gente, pessoa que quer soltar farinhas mais fibrosas, né? Então, linhaça, chia são maravilhosas, tá? Então, a gente precisa da individualidade. Cristina, eu tenho 50 anos. Então, a sua glicada, né, para 50 anos, ok, tá dentro da referência. É aquilo que eu falei, a tendência é a gente, graças a Deus, só envelhecer, né? Só que a gente quer saúde, a gente quer disposição, energia. Então, assim, é por isso que eu falo, né, de saber escolher aí a alimentação que justamente vai ser ela, o nosso estilo de vida, que vai deixar a gente não precisar de medicamento. Porque hoje existem duas linhas, gente. A linha que te olha como um todo, vai ver seus exames com um olhar de prevenção e vai tentar te tratar de uma forma mais natural possível. E aquela que não vai enxergar os exames, vai ver só se está dentro da referência e vai falar assim, tá tudo normal. Ele não tem uma visão de raio-x nos exames na prevenção. Aí, o que acontece? Você volta lá daqui a 10 anos mantendo o mesmo hábito. E aí você volta lá, daqui a 10 anos eu tô exagerando, daqui a 3 anos você volta, já com uma glicose, precisando de uma metformina. Aí, o que esse médico vai fazer? Te tratar, visando, olhando aquela medicina da doença. Eu te dou um remédio, porque agora eu consegui enxergar. Só agora que eu consegui enxergar. Então, por que é muito legal a medicina do futuro, que já acontece, gente? Busquem a medicina do futuro, que ela já está presente, é a medicina da saúde. Você vai esperar ter um Alzheimer, que é um diabetes do tipo 3? É uma resistência insulínica que, vamos dizer assim, é uma resistência ao carboidrato lá no seu cérebro, né? Você vai esperar isso? Não, você já vai tratar preventivamente. Você vai esperar seus hormônios caírem totalmente para você ter falta de memória, pra você ter aí falta de libido, você não tem energia para acordar, para o médico ver sua testosterona num quintil lá embaixo e falar assim, bobagem, tá normal. Você vai esperar ficar sem massa muscular, fazer academia, quase morrendo, porque você vai perder energia, vigor, que o hormônio traz. Aí você não consegue ganhar massa, uma dificuldade danada para emagrecer, perda de memória, fadiga, falta de libido, para o médico falar assim, não, bobagem, tá dentro da referência. Aí quando você chegar lá com Alzheimer, ele vai te dar um remédio para demência, entendeu? Então, gente, é muito importante, parece que é só uma live sobre receitas, mas não é.
tá? É muito importante a gente reconhecer o que o corpo da gente está falando. Eu tenho uma afta de repetição que ela não cura. Já passei pomada da farmácia, já mediquei, já fui no médico, já fui no dentista. Opa, tem um trem estranho aí. Meu intestino, eu tirei pólipos. Por que será que meu intestino deu pólipos? Né? Será que eu estou colocando algo no meu intestino? Só que a ciência já nos fala quais são os alimentos mais inflamatórios. Por que eu não corto caminho? Então, se eu estou adquirindo conhecimento aqui na internet, eu vou levar para o médico. Só que 90% dos médicos, eles vão falar assim, bobagem. Sabe por quê, gente? Quando eu não conheço, eu só entro numa porta, eu vou continuar entrando naquela porta e segura naquela porta. E acontece isso muito hoje com os profissionais da saúde, né? Às vezes o paciente, hoje a informação, ela é maravilhosa, ela é democrática. Todo mundo hoje, 90% das pessoas têm acesso à informação. Só quem não quer. E aí, muitos profissionais vão para a rede, né? Como eu estou aqui, que eu tenho prazer de fazer meu canal do YouTube. Ei, Davi, meu amor, Davi Paiva. Olha, a tia te ama, viu? Gente, o Davi é um espetáculo, tá? Meu exemplo. Olha, glicemia super no controle. Davi vai fazer 11 anos agora, vai fazer uma festinha deliciosa, apenas com receitas maravilhosas low carb, tá? Davi é top, 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 top. Aí que tá, olha, uma criança que nos dá um exemplo tão grande de resiliência, de aceitação. Não estou falando que não foi fácil, mas ele me falou, oi tia, eu sou obrigada a falar aqui que ele está 10, e ele, graças a ele, eu pude confirmar no bracinho dele, tadinho, que low carb é tudo de bom, tá? Contagem de carboidratos, claro, para cada individualidade. Não é para todo mundo, né, gente? Então, olha só. O que eu tava falando aqui, gente? Que a medicina do futuro, ela consegue prever, tá? Então, para que a gente vai ficar numa coisa que só me dá remédio? Gente, se eu posso perder peso para não precisar de metformina, medicamento, se eu vou ser diabético do tipo 2, porque eu estou acima do peso, tá? Então, vamos pensar num quadro aqui. Eu estou muito acima do peso, eu estou com circunferência abdominal muito aumentada. O médico falou pra mim, ó, você tá com a circunferência abdominal muito aumentada. Isso gera inflamação, né? A gordura, ela é inflamatória. E isso aumenta a resistência insulínica. Então, eu tenho insulina, mas eu não consigo que ela haja de forma eficaz. Isso é o diabetes do tipo 2. Peraí, se eu posso emagrecer, se eu posso fazer atividade física que melhora essa sensibilização da insulina e me faz ter mais déficit aí, né? Vamos dizer assim, mais queima. Se eu posso escolher melhor minhas receitas que subam menos a minha glicose. E se eu vi no meu exame ali, que eu fui no nutricionista funcional, e ele viu que a minha insulina estava em 11, em 12, e aí eu fui no médico, ele falou assim, mas a referência é 30, a referência do laboratório é 35. Esse médico, ele só entra nessa porta, eu não culpo ele. Quando você não tem a informação, é como se você tivesse uma viseira, você nem sabe que aquilo existe. Sabe, então, a única coisa que eu posso falar? Bobagem. E aí você, como cliente, você como uma pessoa que está ávida por informação, você não pode aceitar isso. Discutindo. Eu não discuto, gente. Eu não discuto. Eu vou no médico. Eu tenho a minha informação. Então, quando eu vejo que aquele médico não tem a minha verdade, os meus conceitos, eu busco outro. E aí vai se caminhando a humanidade. E aí que vem a evolução das coisas. Sabe, desde quando eu falo de low carb, desde quando ela veio para o Brasil em 2014. E ela era considerada moda. Até hoje a gente escuta low carb é moda. O Davi, ele sabe. O Davi aqui, ó, sabe que low carb é vida. Tá? Minha glicose agora tá 208, mas está baixando. É isso mesmo. O diabético do tipo 1, gente, o que ele faz? Ele come, como ele não produz insulina, aí ele come, dá um pico, aí ele aplica insulina e cai.
tá? Então, dependendo do que come, dá um pico maior, dependendo do emocional, dependendo do grau de atividade física, isso tudo vai variar, tá? Mas ok. Então, isso aí, Davi, top de linha, hein? Então, gente, aquele gráfico, gente, que eu coloquei aqui no meus... Depois vocês vão lá ver, o gráfico que tá lá, glicemia em 90% do tempo no alvo, é do Davi Paiva, maravilhoso. Então, gente, é isso que eu queria falar, resumindo. Se vocês tiverem dúvida aí, vocês vão me perguntando. 62 anos, açúcar no fígado, excesso de... ou estômago alto e pré-diabética. Qual dieta devo usar? Ah, tá. Gilda Sinogueira. Ó, 62 anos, gordura no fígado, tá? Que na verdade são os triglicerídeos que sobem. Triglicerídeo, gente, sobe por excesso de carbo na dieta, tá? Então, tem que reduzir gordura, não sei o que. Pode reduzir gordura artificial, tá? Frituras, hambúrguer lá do carrinho, gordura que não é legal, gordura desses óleos que vem em plástico, fritura, isso aí não é legal mesmo não, pra ninguém. Então, quando ela fala de açúcar no fígado, é gordura no fígado, que é a esteatose hepática, o estômago alto, gordura abdominal, né? Essa gordura é bem inflamatória. Ela, o que ela faz? Aquilo que eu falei. Essa gordura abdominal, ela aumenta a resistência insulínica. Então, você está produzindo insulina no pâncreas, só que essa insulina não fica eficaz. Então, você começa a gerar uma resistência à insulina. E gerando resistência, você não consegue colocar a glicose para dentro da célula. Utilizar essa glicose. Essa glicose começa a ficar alta. Diabetes do tipo 2. Dá muito em pessoas mais com estilo de vida a longo prazo aí, a vida inteira, fazendo daquele jeitinho ali, mais estímulo para o carboidrato. Ela perguntou, qual dieta devo usar? Low carb, sem dúvidas, exercício físico, se estiver acima do peso, perda de peso, porque a perda de peso, ela vai diminuir essa gordura inflamatória, né, a gordura te inflamando, aumenta essa resistência insulínica. Então, se você diminuir essa gordura, você vai melhorar a ação dessa insulina, a glicose vai ficar mais baixa, porque você vai conseguir colocar essa glicose para dentro da célula. Então, low carb, o que eu te sugiro é não usar low carb. Então, você vai lá no meu canal do YouTube, Maria Amélia de Alvarenga Drummond, tem link na bio, que eu coloco muita receita low carb, e a maioria delas, vamos pôr 99% das minhas receitas não tem leite derivados. Então, as minhas low carbs, elas são sem glúten. Então, toda farinha low carb já é sem glúten. Elas têm alta quantidade de fibra, por isso que faz da farinha low carb maravilhosa para esse problema aí, né? Porque ela não deixa essa glicemia subir. Então, melhora o intestino, melhora colesterol, melhora triglicerídeo. Ok, e elas são sem derivados de leite, 99% das minhas receitas. Então, não vai inflamar seu intestino e isso vai te ajudar também a melhorar essa sensibilização da insulina. Então, low carb, anti-inflamatória, emagrecimento, atividade física, estilo de vida, com menos carboidratos, tá? Adorando a live. Ai, que bom, Tereza. Tereza é Nutri. Minhas amigas Nutris. Minha glicada é 5,6, eu já falei. Então é isso, gente. E finalizando aqui, eu acho que eu falei tudo. Dicas para essas receitas aí. Primeira dica, saber o que é para você. Não adianta olhar qualquer receita e falar assim, essa é para mim. Você tem que saber o que você precisa, tá? Porque a receita, ela pode ser, igual eu falei, sem glúten, mas tem açúcar. Se você for diabético, não adianta, né? Então, vamos pensar assim. Porque a FIT, lembrando o conceito, ela vai mudar os ingredientes ou retirar algum ingrediente para atingir um objetivo. Por exemplo, tem receita FIT que é frango com batata doce. Para quê? Para aumentar ali, para aqueles atletas, né? Então, assim, tem receitas que são mais proteínas para atletas, para pós-treino. Então, assim, vai depender, gente. Vocês têm que entender o que vocês querem. Então, dicas. Não é porque é low carb, não é porque é fit que eu posso comer à vontade se o meu objetivo foi emagrecimento. Então, vamos pensar, sou diabético. Meu objetivo é emagrecimento, eu não posso comer low carb à vontade. Por quê? Porque eu vou exagerar nas calorias. Meu objetivo é emagrecimento, mas eu posso
comer aí, vamos pensar aqui, farinha de tapioca, que tem alto índice glicêmico, né? Então, cuidado com a insulina e emagrecimento. Mas vamos supor, a pessoa não é diabética, ela só quer emagrecer, ela pode comer farinhas com mais carboidrato. Ela pode comer isso à vontade? Não. Por quê? Porque ela vai exagerar nas calorias. Então, não é porque é fit, não é porque é low carb, que você pode exagerar se o seu objetivo é emagrecimento. Outra coisa que eu queria falar, gente, verifique o rótulo dos produtos artesanais. Porque low carb hoje, fit, você acha muito só para comprar em pessoas que fazem e vendem. Então, eu fui lá, eu sou cliente da fulana e ela é do meu bairro, ela faz receita low carb. Será que é low carb mesmo? Agora, depois dessa live, eu sei que quais são as farinhas low carb, quais não são. Eu sou diabético do tipo 1. Preciso de farinhas que subam menos a minha glicemia para eu não precisar de tanta insulina externa. Senão vai dar pico, né? Aí eu vou ter que aplicar muita insulina. Tá. E aí? Como é que eu faço? Leia rótulos. Porque você vai descobrir que os próprios que estão vendendo, isso aconteceu comigo essa semana. Pessoas que vendem receitas sem a informação nutricional dos ingredientes. Então, exija isso. Falando que é low carb. Mas é tudo fit, é farinha de arroz, é tapioca, são gomas. Então, cuidado, porque dependendo do seu objetivo, pode ser um estrago danado. Dependendo, não vai ser tanto estrago, né? Mas dependendo da sua individualidade, vai ter pico glicêmico, gente, tá? E às vezes pode até passar mal, dependendo aí, o diabético do tipo 1. Comeu uma quantidade maior, achou que era low carb, vai lá dar 500, né? No sangue, a glicose. Saiba sobre a sua individualidade, aquilo que eu falei. Qual receita é pra você, qual ingrediente é pra você. Tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da live. Depois eu vou subir com ela pro YouTube, tá? No YouTube tem vídeos segundas, quartas e sextas. Geralmente, um desses vídeos são as lives que eu posto aqui, eu subo lá também, né? Conteúdo é conteúdo. E, geralmente, as outras duas ou são receitas, tá? Ou faço receitas de tudo quanto é tipo, né? Porque eu pego pacientes com várias situações clínicas. Mas eu ponho em playlists. Então, tem playlist só de crackers low carb, tem playlist só de bolos low carb. Você vai ver uma ou duas que eu me lembro com queijo, tá? Porque eu não quero te inflamar, porque eu sei dessa lacuna que existe na internet, nas receitas. Grande parte das receitas low carb estão recheadas de queijo e muitas pessoas aí estão inflamadas. Não é só o diabetes, não é só perder peso, né? Tem algo a mais que precisa ser tratado. E vocês vão achar receitas lá, leites vegetais, que aí você sabendo aí os ingredientes, por exemplo, um leite de linhaça, gente, maravilhoso, sabor neutro. Se eu bato linhaça, um leite vegetal de linhaça, com morangos, maravilhoso para quem tem diabetes, maravilhoso para quem tem resistência insulínica, maravilhoso para quem tem intestino preso. Mas se eu quiser bater linhaça, banana e mel, é para quem não é diabético e quer soltar o intestino e quem não pode com leite e derivados, tá vendo? Então, assim, cada um vai precisar de uma coisa. Se tiver muito confuso, que eu sempre falo isso daqui, né? A nutrição é tão cheia de conceitos e nós somos seres complexos, nós não somos robôs, uma máquina. Nós temos aí nossa individualidade, que às vezes eu tenho isso, mas não tenho isso. Às vezes eu apresento isso, mas não apresento isso. E aí vai se somando conceitos que, na hora que eu vou interpretar, eu me perco. É a famosa salada de frutas. E aí, não tem jeito, basta cortar caminho que isso resolve, tá? Então lá eu tenho essas playlists para ajudar. E espero você sempre aqui. Obrigada pela audiência. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo.